Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Irmã Rosa está com a mão levantada. Diga, irmã Rosa. Ai, meu Deus do céu. Eu que eu levantei, eu disse, entra, entra aqui, Ana. Entra ali, entra ali. Entra aí. É que eu fui mexer, eu levantei minha mão sem querer. Já baixei já, fica tranquila. Glória a Deus. Ok, irmãos, então vamos dar início, então, tá bom? Ao nosso treinamento, tá bom? É importante você entender que se você não participou da aula de quarta-feira, vai ficar um pouco incompleto, mas dá para recuperar, né? Eu vou disponibilizar o vídeo da aula, possivelmente hoje à noite, amanhã cedo, da aula de ontem, e creio que na sequência da aula de hoje. É muito importante a aula de ontem para você entender o porquê do pequeno grupo, da nossa missão, e já vou te adiantar, você precisa conectar essa visão, essa ideia com o seu pastor. Se o pastor da igreja não comprar a ideia, fica muito difícil dar certo. É possível, mas fica difícil, né? Então é importante que os pastores estivessem aqui participando ou já participaram, mas você compartilha com ele a ideia, porque senão você vai ser que nem aquele no filme lá, né? Indo lá chamar o povo. Lembra do filme de ontem? Indo lá na sala, chamar o povo, ó, tem gente se afogando, gente morrendo, e o pessoal preocupado só com a cerimônia, só com a religiosidade, tá bom? Então, você precisa comunicar aquela visão. Então, é muito importante você assistir a aula, tá? Entender ela. Se tiver dúvida, nós vamos deixar ali aberto o grupo, né? Você pode ir perguntando. Eu sugiro você não sair daquele grupo do treinamento, porque ao longo das semanas, dos dias, eu vou postar algumas coisas, né? Algumas fotos, alguns testemunhos, né? A gente pode tirar dúvida ali sobre os pequenos grupos. Aí você formando um pequeno grupo, eu vou te passar para um outro grupo que nós temos só dos pequenos grupos formados no Paraná, tá bom? Ali a gente posta foto, troca testemunho e fazemos treinamentos. Quase toda semana eu me reúno com eles, passando uma dica, dando aí uma ênfase em algum ponto. É 30 minutinhos ali que a gente troca experiência, oramos e reforçamos toda semana, né? Que eu possa passar ali também uma mensagem para você pregar na outra semana já no teu pequeno grupo, entendeu? Então, eu recomendo você não sair do grupo do treinamento. A hora que você formar um pequeno grupo, você me avisa que eu passo você para o grupo dos PG ativos daí, tá bom? Ok? Então, vamos aí dar início. Eu vou compartilhar aqui a apresentação para nós darmos continuidade, tá bom? Continuidade. E aqui, compartilhar. Compartilhou errado aqui, meu amigo. Esse aqui. Ok, os irmãos estão vendo aí o slide? Faz um sinal de joinha. Estão vendo o slide? Ok? Então, ok. Não consegui ver, mas, irmão, o Berenice, está conseguindo ver o slide? Ok, obrigado. Então vamos lá, meus queridos. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver mais a parte prática, né? Nós vimos os princípios, agora como fazer realmente a reunião do pequeno grupo. Então, para isso, nós temos que entender o que é o pequeno grupo, tá? Então, nós vamos ver um pouco de conceito aí, objetivo, algumas estratégias, o que não é pequeno grupo, como formar ele e as fases aí para você estabelecer e progredir no pequeno grupo, tá? Opa, aqui. Então, o que que é o pequeno grupo? Qual que é a ideia original, tá? Ele é um grupo de até 10 pessoas, tá bom? Mais do que isso,
você perde esse contato, essa conexão com as pessoas, né? Aí que vem a ideia depois se aumentar, que eu vou comentar, tá? Se reúne semanalmente, tá? Então é uma reunião semanal, tá bom? Essa que é a ideia. Na casa, né? Lembra os versículos que nós lemos ontem? Então, o foco do pequeno grupo é na casa ali, a casa ou ambiente de trabalho, tá bom? Porque a pessoa ela tem muita mais facilidade, nós estamos aqui focando, né? Os não crentes têm muito mais facilidade na casa, né? Interagir com você na casa do que na igreja, tá bom? No primeiro momento. Tá? Na casa de um anfitrião, tá? Então, guarda essa palavra aqui, anfitrião. Para que através da comunhão, que nós vamos desenvolver, seja proclamado o evangelho aos perdidos, tá? Então, irmãos, o pequeno grupo não é focado em crente, tá? Ele não é focado em irmão da igreja. A ideia é que o irmão da igreja, ele liderar o pequeno grupo, ele começar a produzir, ele começar a evangelizar, cumprir a missão dele, tá bom? Então, não é a reunião que você vai fazer lá na casa de um irmão que está fraco, que está desanimado. Não. Pequeno grupo é para os que não conhecem o evangelho, que não se converteram, não foram batizados ainda, tá? Bom, qual que é o objetivo do pequeno grupo? A comunhão, que é um ponto forte, né? Você vai conectar com as pessoas, vai conversar com elas, vai gerar uma empatia com elas. A evangelização, tá bom? Você vai ser edificado e quem tiver com você, que você vai começar a ser um instrumento na mão de Deus, tá bom? Quando você passa a ser usado por Deus, muitas coisas começam a acontecer na sua vida, né? Você passa um canal na mão de Deus, né? Então, muitas coisas vão se resolvendo na sua vida porque você começa a focar no reino, tá bom? E serviço, tá? É aqui um grande ponto. Nós temos aí a oportunidade, temos uma frente para que os irmãos possam estar pregando, possam estar anunciando o evangelho, tá? Ouça bem aqui o que eu vou te falar. Não dá para todo mundo pregar no templo, não dá para todo mundo tocar e cantar no templo, né? E às vezes há uma briga, né, por falta de espaço. Pequeno grupo resolve tudo isso. A pessoa vai poder pregar, poder cantar e vai poder desenvolver seu ministério, tá? O que que nós fazemos? Olha como nós erramos. Nós colocamos a pessoa no altar, certo? E depois queremos que ela vá para fora evangelizar. Tinha que ser o contrário. Quando ela conseguisse evangelizar lá fora, ela estivesse desenvolvendo um pequeno grupo, aí sim ela era colocada no altar para poder pregar alguma coisa. E daí a pessoa acaba ficando um ministro de cadeira lá, com a síndrome do altar, e só vai para o culto, entra no altar e não faz mais nada, não ganha uma alma, não ora para o enfermo, né? E daí a gente fica tudo de colarinho branco só, tá bom? Ficamos árvores sem frutos, tá? Então, o certo era a pessoa desenvolver o ministério dela, depois subir no altar da igreja, para ministrar para outros, né? Ok? Então, o pequeno grupo abre espaço para todo mundo trabalhar. Ele vai liderar, ele vai ministrar, tá bom? E nós vamos ver o que ministrar. Então, vamos lá. Voltando lá, aqui. Ok? Então comunhão, o objetivo é comunhão, evangelização, sua própria edificação e serviço, tá bom? Eu só quero, lembrei de uma coisa. Você sabe como que se chama o culto em inglês? Nós chamamos de culto, né? Sabe como os americanos chamam o culto? Alguém sabe? Alguém pode postar no chat aí? Se você chegar lá e falar que vai num culto, eles não vão entender. Alguém sabe como que o americano chama o culto? Isso. É service, tá bom? Ou serviço, ok? Ou seja, culto é lugar para trabalhar, não é lugar só para sentar e comer, né? É lugar para doar-se, produzir, tá? Trabalhar, tá bom? É isso mesmo, serviço, ok? Bom, então vamos aqui, antes que o inimigo se revolte, eu já vou explicar a diferença de pequeno grupo e célula, tá bom?
né? Vão dizer, ah, pastor Anderson está implantando célula no Paraná. Vamos, vamos brigar com ele. Então, a ideia não é, nós vamos explicar a diferença aqui, tá? Então, irmãos, muitas igrejas, principalmente as igrejas trinitarianas, têm investido bastante em célula e, e a ideia deles é a igreja em célula mesmo, a igreja ser a célula, né? Então, aqui na célula, ela é uma mistura, tá bom? É uma mistura de membros e descrentes, né? Mistura tudo, membro e descrente. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Para comunhão, evangelização. Só que, ó, o cuidado pastoral, ele é delegado. Então, o pastor não pastoreia as pessoas. Ele vai pastorear só o líder da célula, tá bom? E é a atividade principal da igreja, tá bom? Então, o nosso caso, tá bom? O nosso caso, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí, ok. Então, o nosso caso não deu certo o que eu queria fazer. Vamos ver aqui. Agora, então, o nosso caso, tá? Não é célula, tá bom? Não que tenha coisas boas, podemos aproveitar, mas não é célula. Apesar que algumas igrejas nossas no espanhol. Então, por exemplo, se você pegar o missionário, né? Nós temos o missionário Danner, né? Que eu conheci ele no Paraguai. O missionário Danner, ele vai falar célula, né? Mas uma questão de língua, né? Então, o missionário Danner tem um trabalho forte na Colômbia e ele foi movido pela Pentecostal Internacional para o Paraguai, para ajudar no Paraguai, tá? E o foco dele é pequeno grupo, tá bom? Que ele chama de célula. Então, ele foi um dos incentivadores para mim. Então, ele me passou bastante experiência. Então, quando ele começou lá, então ele chegou lá, tinham duas famílias, acredito, um pouco mais, tá bom? E ele começou a fazer o trabalho. Em 2 anos, ele já formou lá praticamente 4 igrejas, inclusive uma congregação em Foz do Iguaçu. Então, a congregação que nós temos em Foz do Iguaçu não foi o Distrito do Paraná que abriu. Foi uma obra lá desse missionário na cidade de Leste, entendeu? O pequeno grupo dele passou as fronteiras, né? E alcançou ali Foz do Iguaçu. E depois ele foi para Assunção e tal. E ele retornou para a Colômbia. Uma pena, tá bom? Mas ele tinha um trabalho muito forte. Na Colômbia, ele chegou a reunir 700 pessoas num ginásio, frutos do pequeno grupo, tá bom? Então, realmente funciona, tá bom? Bom, grupo familiar. O grupo familiar, esse sim é uma coisa boa, ele já é formado, ele é voltado para membros, tá bom? Então, ele vai ser voltado para os membros da igreja, tá? Para os membros, ó. Tá ok? Então serve para edificação, comunhão entre os irmãos, tá bom? Os líderes auxiliam no pastoreio, tá? Então o pessoal está auxiliando o pastor e é uma atividade extra da igreja, tá bom? Então o pequeno grupo, no grupo familiar, nós vamos usar para discipular, tá bom? Discipular. É muito importante você entender isso, ok? Então aqui nós vamos formar discípulo, tá? Ou seja, o crente novo na igreja, o bebê que entrou, nós vamos formar grupo familiar na casa dele, tá bom? Aquele crente que está desanimado, tá anos na igreja, não vai para frente, discipulado. Então, crente mais maduro, designado pelo pastor, vai discipular aquele mais novo, aquele mais imaturo, tá bom? Ok? Agora, o pequeno grupo, tá? Como o pessoal gosta de chamar o PG, tá bom? Pequeno grupo não. É para descrentes, tá bom? Então, essa diferença é importante, ok? Para descrentes. Objetivo é evangelização, serviço. O pastor coordena esses líderes, o pastor ele acompanha tudo isso. E também é uma atividade essa da igreja. Na célula, não. É o principal da igreja e o pastor não vai pastorear aquelas almas, ele não tem ligação com aquelas almas, entendeu? Então, um pequeno grupo, não, um pequeno grupo é uma obra evangelística, tá bom? E o grupo familiar é uma obra de discipular. Ok? Entendido? Ficou claro? Pastor Claudio Honor Belo Cardoso.
O senhor conseguiu entender? Maravilha, pastor. O senhor quer falar? Eu já libero o seu áudio aí. Aí pode ativar, pastor. Beleza? A paz do Beleza. Senhor. Paz do Senhor. Então tá bom. Realmente, pastor, isso esclareceu bastante, né, para gente essa diferença, né, da célula, grupo familiar e pequenos grupos, né? E há muito tempo a gente vinha pensando nessa questão, né? E hoje, graças a Deus, o pastor trouxe um esclarecimento maravilhoso para nós, né? E estamos aqui na expectativa que vamos, né, já está colocando em prática, né? Com o diácono Moisés, já colocamos ele já para estar já formando, já para a gente já correr atrás da seara. Em nome de Jesus. Deus Maravilha, abençoe. pastor. Muito bom, muito bom. Isso aí. Ok. Então, vamos lá, continuando. Bom, agora eu vou dizer o que não é pequeno grupo. Então, e talvez o mais importante seja o primeiro, tá? Pequeno grupo não é culto, tá bom? Nada contra o culto, eu amo isso, mas pequeno grupo não é culto, tá bom? Então, os primeiros grupos eram interessantes, os pequenos grupos do pessoal que não participou do treinamento. Ele ia lá numa casinha pequena, uma salinha pequena, ele já colocava um altarzinho, né? Já tinha música ali, ele montava uma mini igreja ali. Entendeu? Então, assim, ó, eu já passei dessa fase, já tentei isso, muitas vezes fazia culto nas casas, culto, culto. Não funcionou. A pessoa nunca veio para a igreja, a pessoa dificilmente se convertia, tá? O culto no lar, você pode fazer assim, a primeira vez, né? A pessoa, olha, eu fui curado, eu quero um culto de ação de graça na minha casa. Beleza. Eu tô com um problema aqui, demônios, não sei o quê. Vai lá e faz um culto poderoso de libertação. Um culto de agradecimento a Deus pela cura. Você faz o culto. O culto ele só abre a porta. Você não pode continuar com ele. O culto, o evangelismo de rua, né? É, tudo que você for fazer nesse sentido, o pequeno grupo, ele é o que vai vir ali para solidificar, tá bom? Então você pode usar várias coisas para chamar atenção, abrir a porta. Por exemplo, alguém é curado no seu trabalho. Você orou, foi curado, é um testemunho. O pessoal vai ficar ali. Cria o pequeno grupo. O pequeno grupo é a solidificação da sua evangelização. Tá? O evangelismo que nós fazemos, ele é válido, mas ele é válido para impactar. Ele não tem continuidade, por isso que nós não produzimos, nós não avançamos. Nós só impactamos o lugar e depois não ocupamos o lugar. Então, nós precisamos impactar e ocupar. A ocupação é o pequeno grupo, tá? Mas assim, ó, tá bom? Eu gostaria que o certo seria, não vamos fazer isso, é você levantar a mão direita e dizer assim, ó, eu prometo não fazer o pequeno grupo um culto, tá bom? Então, não é culto. Esqueça o formato igreja, nada contra, mas senão não vai funcionar. Não é um discipulado. Então, nós já vimos. Discipular, doutrinar, isso é lá com o grupo familiar, ok? Não é um trabalho de cura interior, tá lá e faz, né? Vai ter momentos de cura, oração por enfermo, tudo isso, mas o foco não é esse. Tem uma pessoa doente lá, eu vou lá todo dia orar por ela, é o meu pequeno grupo. Não, isso não é pequeno grupo, tá bom? Não é grupo de oração, estamos reunidos aqui para orar. Vai ter oração, mas não é um grupo de oração. Grupo de oração mais focado entre os crentes da igreja. Não é reunião de crentes, tá bom? Aqui o crente vai produzir definitivamente. E também não é um encontro de amigos só para ficar batendo papo lá. Ok? Ótimo que vocês entenderam. Muito bom. Então vamos lá. Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Aí. Bom, então no pequeno grupo, você vai precisar dessas figuras aqui. Um líder,
um líder em treinamento, que é o vice-líder, o anfitrião e os integrantes, ok? Então, o líder, tá? E o líder, aqui, o líder e o líder em treinamento, eles são obrigatoriamente membros da igreja, batizados, tá bom? Eles são o que vão tocar o trabalho. Então, eu preciso de 2. Lembra que Jesus falou de 2 em 2? Então, não é para juntar 10 lá, não. É 2 só. Só 2. Tá bom? Quem é o anfitrião? O anfitrião é a pessoa que está abrindo a sua casa. Pode ser você o líder, não tem problema. Você está fazendo a tua casa, está reunindo os vizinhos. Mas o anfitrião é aquele que, ou de repente, aquele teu amigo que não é crente, quer abrir a casa dele. Ele é o anfitrião. Tá bom? E os demais que estão participando. Ok? Então, essa é a formação. Simples assim, que nem Jesus ensinou. Sem muito segredo. Opa, aqui. Bom, então a primeira fase, você precisa estabelecer o pequeno grupo, tá bom? Então, como você vai fazer? Chegou uma pessoa nova na igreja, que está começando a visitar, né? Não é crente, lá no teu local de trabalho, alguém que foi evangelizado, o teu vizinho, né? Se nós conseguir estimular todos os irmãos a abrir um pequeno grupo na sua casa para pegar os vizinhos, né? Entendeu? Logo que eu comecei esse projeto, eu comecei a orar a Deus, né? Senhor, manda, queria formar um pequeno grupo aqui, comecei a orar. Um dia bateu uma mulher aqui na porta de casa, mora ali embaixo. Ela falou: olha, eu vi ali a placa ali do IBA, tal, eu queria fazer, tal. E daí ela se interessou, a gente começou a conversar sobre o pequeno grupo. Daí ela falou: olha, eu tenho interesse sim. Só que quando ela chegou em casa para falar com o esposo dela, como já tiveram algumas experiências ruins com célula, o esposo dela falou: não, por enquanto não, mas acabou não querendo. Mas assim, se a gente investir com parente, familiar, chamar na casa para você tomar um café, vamos lá tomar um café, tal, entendeu? E daí você vai estabelecendo o pequeno grupo. Aí depois precisa consolidar. Então, com o tempo, depois o pequeno grupo ele vai consolidando aquelas pessoas que estão firmando ali, ele vai crescendo. E daí ele precisa o quê? Multiplicar. Então, passou de 10, está na hora de multiplicar. Mas como que eu vou fazer, pastor? Lembra que tem o segundo é o líder em treinamento? Então, quando multiplicar aquele líder em treinamento, o povo já está acostumado com ele. Então, ele vai pegar aquele povo, metade, e vai formar um outro pequeno grupo. E você fica com esse. E daí você já chama mais alguém para treinar. E ele já chama outro para treinar. Assim, de um, virou 2. Dos 2, vai virar 4. Do 4 vai virar 8. E assim vai. Essa que é a ideia. Tá bom? Então, estabelece, consolida, né? Estabiliza, começa a crescer e depois tem que multiplicar. Tá bom? A pergunta é que a família deve ser na casa de uma família só. É mais recomendado, né? Ter um ponto fixo, ok? Mas se quiser fazer um rodízio, também pode, desde que não perca a dificuldade, por exemplo, distância, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes aquele ponto fixo, as pessoas têm facilidade mais a estabilidade, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos falar sobre os encontros. Você começou o pequeno grupo, a pessoa falou: "Ó, pode vir, eu gostei." Você pode apresentar para a pessoa como: "Ó, vamos fazer lá uma oração na sua casa, meditar na palavra de Deus, né? Entendeu? Vamos cantar uns hinos." Daí a pessoa abriu, beleza. Ah, eu vou liderar o pequeno grupo. E agora? Como que eu faço isso? Então, agora que nós vamos ver. Irmã Suzana levantou a mão, deixa eu te achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma Suzana. Aqui uma Suzana. Pode abrir seu áudio, por favor. Paz, Senhor, irmãos, paz, pastor. Paz. Eu só tenho uma dúvida. O pastor comentou ali sobre, às vezes, tomar um café e aí aquilo acaba
você continua e acaba, né, formando um pequeno grupo. Eu gostaria de saber como que é essa abordagem. A gente deve primeiro ter um relacionamento com a pessoa, sabe? E ir caminhando, ou a gente já chega e convida, olha, eu quero formar um pequeno grupo, quer participar? Como que funciona isso? Assim. Assim, o primeiro, de fato, é esse contato, né? Então, eu vou contar no meu trabalho, né? No meu trabalho, eu cheguei lá, daí eu fui estabilizando, né? Contato com as pessoas, fui identificando quem era cristão, quem não era, né? E eu senti essa necessidade de ter um trabalho, de evangelizar o pessoal do meu trabalho, eu não sabia como. Então, daí eu formei o pequeno grupo, né? Então, assim, a pessoa ela vai dar uma abertura, né? Ela vai se cria pelo menos um contato. Quando o contato começa a se fortalecer e você começa a falar de Deus, a pessoa começa a se interessar. Aí você faz o convite, né? Ou chama ela para vir na sua casa, fala, ó, vou formar um grupo de oração lá em casa e meditação na palavra. Vamos lá. E convida os amigos que não são crentes. Eles têm a tendência de irem, né? Não todos, mas alguns, e é um bom, daí um começa a contar para o outro, começa a postar, e aquilo começa, de fato, a crescer. Mas, assim, sem conhecer nada, é difícil. Então, primeiro, cria-se um vínculo, tá? Respondendo a sua pergunta, ok? Tranquilo? Então, beleza. Não estou te vendo, mas imagina que está tudo ok. Bom, então os encontros. Então, o que que você vai fazer? Então, vai ter o encontro na sua casa ou na casa da pessoa. Então, primeiramente, você tem que chegar mais cedo. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com o horário. Chegar mais cedo, porque você vai ter que preparar o local, tá bom? Você vai ter que preparar o local. Então eu vou tentar aqui mostrar como que funciona aqui. Certo que eu queria. Aqui. Agora vai dar certo. Os irmãos estão vendo um quadro branco, minha lousa? Estão vendo, né? Imagino que sim. Vamos ver se eu consigo aqui. É isso aqui. Aqui. Então, como que é a ideia? Ó? A ideia é você vai colocar as cadeiras do pequeno grupo, elas têm que estar, pode ser numa mesa, pode ser numa sala, numa garagem. Lá no meu trabalho, vocês vão ver as fotos, nós fazemos numa sala lá, ok? Então, a, a ideia do pequeno grupo é mais ou menos assim, tá? Ele funciona em círculo, tá bom? Então, a ideia melhorar um pouco esse círculo aqui, né? Então, as cadeiras, imagina que esse azul são as cadeiras, né? Então, ele não funciona na forma tradicional de culto, né? Forma tradicional de culto, você teria o quê? Aqui, né? Um púlpito e... Vamos pegar aqui. Aqui. Aí você teria cadeiras aqui, né? Um sentado olhando para as costas do outro. Esse é o nosso formato. Porque no grupo trabalha assim, tá bom? Numa mesa, numa garagem, o que for, tá bom? Ok? Entenderam essa parte? Claro? Claro, irmão Joel? Conseguiu entender, irmão Joel? Fala um pouquinho aí. Na verdade, nós estamos nesse treinamento para o irmão Joel, viu? Diácono Joel, ele que pediu.
Ele está indo pedir ajuda para alguém ligar o áudio para ele. Perto do microfone, homem de Deus. Aí. Sempre a esposa salvando o marido. Irmãs que não quiserem, posso dar uma olhada. Ah, irmão Meu Joel, celular estava com um probleminha aqui, pastor. Agora sim. nós percebemos. Tô ouvindo tudo. Conseguiu entender? Muito, muito. Sim, sim. Muito prático e muito bom. Isso. Sendo benção. A ideia é isso, é desburocratizar, entendeu? E ter um formato aí que você vai conversar olhando para as pessoas e elas vão poder expor. Nós vamos ver aqui, tá bom? E funciona muito bem. Bom, continuando lá então. Ok. Então, preparação já vimos. Disposição das cadeiras já vimos. Aí você tem que cuidar com distrações, tá bom? Então não dá para você estar numa sala com uma televisão ligada, né? Um cachorro ali brincando, criançada, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado também como você vai fazer com as crianças, né? Elas podem às vezes tirar a atenção e daqui a pouco você leva a criança, daqui a pouco ela está mexendo nas coisas da pessoa, da casa que você está, derrubando, quebrando. Então tem que tomar cuidado e pensar nisso. Veja, ó, não vamos usar instrumento, não vamos estudar, não vamos precisar de microfone, caixa de som, púlpito, nada. Cadeira todo mundo tem, todo lugar, né? Pode estar na mesa, tá bom? Então, é algo prático e funcional para você ir numa casa. Uma casa de uma pessoa com boas condições ou poucas condições, vai funcionar de qualquer jeito, tá bom? Círculo já é um símbolo de envolvimento, muito bom, isso aí. Bom, então, qual que é a dinâmica? A dinâmica da reunião são 7 passos, tá bom? Você não precisa fazer os 7, mas eu recomendo. Não precisa fazer nessa ordem, mas também eu recomendo, porque isso aqui já foi montado, já aplicando na prática, estudando. Isso aí eu passei mais de um ano estudando e vendo, né? Assistindo ministrações, lendo sobre isso. Então, para chegar nesse ponto que funciona bem, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, o primeiro ponto é o ponto da comunhão. Você vai chegar na casa, né? Você vai ter que ser o primeiro a chegar, além lá do dono da casa. Então, você vai cumprimentar ele e tal, vai conversar. Quando as pessoas começarem a chegar, já tem que começar a ter uma interação, tá bom? Não adianta você sentar no sofá, pegar o celular e ficar no WhatsApp, e as pessoas sentando esperando você responder mensagem. Aí zero para você, tá bom? Então, você tem que interagir com as pessoas, gerar vínculo com elas, conversar com elas, como Jesus fazia, entendeu? E se você for ter um lanchinho, alguma coisa, aqui é uma boa hora, entendeu? O pessoal geralmente está chegando no horário das 20 horas, às vezes não jantou, daí você pode fazer ali nós vamos ver aqui, pode ter ou não alimentação, cada semana um traz, entendeu? Um prato, e daí você está comendo, conversando, falando sobre o dia, dialogando, ou você faz o lanche no início ou faz no final. O lanche é uma coisa que funciona bem, não é obrigatório, tá bom? Mesmo porque não está lá para comer. Mas a Bíblia fala que eles tinham comunhão no partir do pão. Então, partir do pão é uma coisa interessante, é bíblica, tá? Ele ajuda, né, uma interação bacana. Ali a pessoa já vai se soltando, né? Porque ela vai chegar, principalmente no primeiro dia, ela vai chegar armada, né? Ah, o crente lá vai falar um monte de coisa. Então, quando chegou lá, você está conversando, né? Está dialogando, já começa ele baixar, né? Baixar aquela parede, né? Aquela proteção que a pessoa tem, ela já começa a baixar aqui, tá bom? Então, conversa, diálogo. Aí você vai começar, coloca as pessoas em círculo, estão sentado, todo mundo olhando para ali. Eu recomendo você fazer uma dinâmica, que nós chamamos de quebra-gelo, tá bom? Quebra-gelo. Então, eu vou disponibilizar para você um material, 2 materiais em PDF, que tem várias sugestões de quebra-gelo, tá? Que ajuda bastante. Então, eu vou te dar um exemplo de quebra-gelo. Você distribui um papel para cada pessoa, por exemplo, e pede para ela anotar
ali no papel, né? Ou ela pensar e depois falar o que se ela pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar atrás, o que ela poderia fazer, desfazer, o que ela gostaria de desfazer. Entendeu? Então as pessoas elas começam a pensar, eu daria mais atenção para o meu pai, né? Eu não teria feito isso. Daí você passa, e você, entendeu? A pessoa começa a falar aqui no quebra-gelo. Ela começa já a se abrir, já começa a identificar qual é a dificuldade dela, né? Então eu fiz isso no meu trabalho. Falei, se você pudesse voltar no passado, o que você faria? Daí eu fui passando um por um. Aí chegou nenhum ali, ele falou assim: olha, se eu pudesse, eu voltaria a um ano e pouco atrás, quase 2 anos, e ele apontou assim, né? Ele era um cabo, apontou para outro cabo. Eu não teria discutido com ele, porque nós discutimos naquela época e não se falamos mais. Rapaz, o cara começou quase a chorar. Daí os dois levantaram, foram lá e se abraçaram, fizeram as pazes e hoje são amigos. Entendeu? Foi no quebra-gelo, entendeu? Eles fizeram amigo e estão amigos hoje, até hoje. Então, mais de quase 2 anos sem se falar. É, então você pode no quebra-gelo, por exemplo, né? Tem um que você enche uma garrafa, você pega uma garrafa ou uma caixinha de suco, deixa o suco pela metade e dá um copo para cada um. E você pede para cada um pegar aquela garrafa de suco e colocar, né? E passar para o outro. Aí você vai ver que as pessoas vão colocar pouquinho. Por quê? Porque ela sentiu que tem pouco suco. E vai passar todo mundo e vai servir todo mundo. E você vai falar: olha, assim que acontece na nossa vida. O pouco que nós temos que compartilhar. Senão alguém vai ficar sem. E assim Jesus fez também, entendeu? Então nós vamos sair, perceba, do natural para o espiritual. Esse é o caminho que Jesus fazia. Ele pegava uma parábola, ele ia do natural para o espiritual. Então, o quebra-gelo ele serve para as pessoas se descontrair, falar um pouquinho, ela já ali, literalmente, quebrar o gelo, para você começar já a entrar na parte espiritual, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esse material. Aí entra o louvor. Então, o louvor, e veja, você não está no altar da igreja, tá? Então, você está ali. Então, o louvor, você pode delegar para alguém, tá? Que é o meu caso que eu faço lá. Porque se eu cantasse, ninguém ficaria no pequeno grupo, entendeu? Seria um fracasso total. Então, eu deleguei lá para dois cantarem, né? Então, tem um lá que toca, ele toca, esqueci o nome agora, clarinete, é da banda da polícia, era da banda, e outro toca violão. Então, eles fazem uma dupla e aquilo chama a atenção de todo mundo, né? Então, você pode distribuir, eles imprimem, né? Eles imprimem o hino, distribuem os hinos, porque tem pessoas que não cantam, não sabem cantar. Então, tem que evitar, sabe? Só você cantar, ninguém está cantando. Você pega um hino novo, ninguém entende nada. Então, são hinos conhecidos, hinos que as pessoas já ouviram, ou entrega cópia, ou pede para abrir no celular. Então você canta um ou dois louvores. Nesse momento do louvor, nesse momento do louvor, não precisa ter instrumento, se tiver ótimo. Você pode deixar, por exemplo, alguém do grupo cantar e tocar. Como eu falei, nós não estamos no altar da igreja. Então, você tem lá alguém lá que não é crente. Ah, ele pode cantar? Ele pode. O que ele não pode fazer é o item 4, ministrar a palavra. Esse só você pode fazer. Entendeu? Mas ele pode cantar, ele pode dar um testemunho, né? Ele pode pedir oração, né? Então, o louvor aqui você pode delegar para pessoas, tá bom? É, ele é bom e ajuda bastante. Aí vem 4, item 4, a pregação da palavra. Você vai pregar a palavra. Na pregação da palavra, eu vou disponibilizar um material com 52 lições. Então, dá uma por semana do ano. Você tem material para o ano todo, tá bom? Ou você ministra conforme Deus for te orientando, conforme é aquele pequeno grupo que ele já conhece, né? Às vezes um pequeno grupo tem vários trinitarianos, então você já vai levar uma mensagem mais para a unicidade, entendeu? E assim vai. Depois disso, ou pode ser antes disso, o momento de compartilhar. Aqui é o momento que você abre para as pessoas falarem, né? Que a palavra falou com você, você pode contar, ou se tem um problema, você quer compartilhar, né? Então, tem pessoas que confessam pecado,
entendeu? Tem pessoas que abrem o coração, o problema estão passando na família, né? Então, o momento do compartilhar é o momento que a pessoa vai expor o que ela está achando do pequeno grupo, o que que Deus falou com ela, entendeu? Você vai abrir para as pessoas aqui, tá bom? Aí você vai convidar todos para orar. Então agora você vai orar, você vai poder orar com imposição de mãos, se tem alguém enfermo, vai poder dar a mão para todo mundo orar, né? Vai poder coletar o pedido de oração do pessoal. Num dos pequenos grupos, eu levei o irmão Mateus, uma mulher lá foi curada. No outro pequeno grupo, ela falou: olha, eu estava com um problema nas pernas, que você orou, e eu fui curada. Cheguei em casa, dormi e acordei curada. Entendeu? Então ela já foi tocada. Que você pode compartilhar um testemunho, uma experiência, né? Aqui é a hora do pessoal falar, tá bom? Pedir oração, tá bom? E daí você vai orar de fato sobre elas, ou com elas, tá bom? E termina com um desafio. O que que é o desafio? Ó, vou deixar de tarefa aí pro pessoal, cada um trazer um visitante no próximo pequeno grupo. Daí eles vão atrás de convidar alguém. Ó, o desafio é vocês lerem Atos 2:38, ver o que vocês entenderam. Daí, semana que vem, vamos comentar sobre isso. O desafio é orar por alguém, entendeu? Daí você compartilha pedidos de oração. Então, você lança um desafio para ocupar a pessoa naquela semana. Ó, o desafio, porque o grupo já está mais sólido, é vocês irem no culto lá de aniversário da igreja, entendeu? Então, tem várias coisas. Fazer uma boa ação, trazer um alimento, esse desafia as pessoas, tá bom? Então, são 7 passos que, se você praticar, você vai fazer essa reunião em 40 minutos a 1 hora, tá bom? Esse é o ideal, 40 minutos a 1 hora, tá bom? Então, aqui, ó, tá pontuado o que eu falei, ó. Então, parte da comunhão é a recepção, a apresentação das pessoas, o lanche, quebra-gelo, atividade de descontração ou dinâmica em grupo, o louvor, hinos conhecidos, todos podem liderar o louvor, com ou sem músico. Ministração é a lição do dia. Os integrantes ajudam nas leituras, apenas o líder ou o membro convidado, né, o vice-líder que ministra, ou você convida alguém para pregar. Compartilhar é um momento de testemunho, desafiar a pessoa a falar algo, pedidos de oração, orar sobre os presentes, sobre as pessoas que estão ali presentes, pelos pedidos de oração, e desafiar, né, fazer o desafio da oração pela madrugada, leitura, memorização, trazer um visitante, uma boa ação, ou quem vai trazer o lanche semana que vem. Já combina aqui no passo 7. Ok? Então, esses 7 passos precisam estar na sua mente, né? Você vai fazer 1, 2, depois fica automático. Ok? Você pode mudar a ordem, pode suprimir, mas eu recomendo no começo fazer assim. Alguma dúvida? Ok? Ninguém tem dúvida? Então, ok. Bom, depois que o pequeno grupo vai avançando, é legal, ele vai começando tomando corpo, vai ter vários pequenos grupos, é legal ter uma parte de relatório, né? Então, a gente faz o relatório no grupo do WhatsApp, a gente manda foto, comenta um testemunho, compartilha coisas positivas e negativas. Você pode ter um sistema de chamada, se você quiser. O Prover tem essa ferramenta lá de você habilitar no celular e fazer a chamada da tua reunião, né? Você mostrar quem está faltando, quem visitou. Então, vai da organização da igreja local, tá bom? Bom, como que funciona a agenda do pequeno grupo? Tá? Então, semanalmente, a gente tem um treinamento online para aquele que quiser participar. Inclusive, eu tenho que rever, nós estávamos fazendo na quarta, estava tendo um pouco adesão. Mas toda semana a gente se reúne online, 30 minutinhos no máximo, para trocar ideia, reforçar conceitos e passar uma lição, tá bom? Aí você faz a reunião do teu pequeno grupo. Ah, lembrei de uma coisa. Se você quiser, você pode, no pequeno grupo, ministrar a mensagem que o pastor pregou no domingo, tá? Isso funciona melhor com o grupo familiar, tá? Melhor com o grupo familiar, mas pode fazer no pequeno grupo, ou usar o material que nós vamos dar, tá bom? E o ideal
por exemplo, em Londrina, uma vez a cada 6 meses, faz um evento dos pequenos grupos. Reúne lá num local, na igreja, faz um café, reúne todos lá. Então, o pessoal vai começando a ter contato com a igreja, né? Vai ver lá os irmãos servindo eles, a pessoa certamente vai ficar tocada, né? Então, é recomendado de tempo em tempo fazer uma reunião com todos os PG na cidade, tá? Ok? Ou todos os PG da igreja, tá bom? Para a igreja conhecer eles, né? E começa a interagir, tá? Ok. As funções essas, né? Precisa ter um coordenador, que o melhor é que seja o pastor. Se o pastor não estiver na frente ou não comprar ideia, fica difícil. Ter alguém supervisionando os pequenos grupos. Então, aqui no Xaxim, por hora está eu e a irmã Rita, né? E ter alguém que treina eles, tá? Nós tínhamos o irmão Lucas, interrompemos o treinamento, mas daí eu estou treinando agora, mas é bom ter alguém treinando, que no começo é bom quem coordena, tá bom? Então, não adianta só formar um pequeno grupo e esquecer. Não, tem que estar toda hora falando com os líderes, vendo, visitando, né, os pequenos grupos, aparecendo lá de vez em quando, porque ele vai tomando corpo, né? E parabenizando essas pessoas no culto, mostrando que é importante, daí a igreja vai, ele começa a fazer parte da cultura da igreja, começa a fazer parte do vocabulário da igreja, tá bom? Senão, não funciona, tá bom? Só fazer um comentário sobre isso. O que eu recomendo? Esses dias um pastor veio falar comigo, como que eu faço as fases para implantar, né? As fases para implantar. Então, o que eu recomendo para implantar? Que comece trazendo mensagens na igreja sobre isso. Então, tem que estar dando estudo, falando para a igreja, comentando, né? Então, isso não vai da noite para o dia, porque nós temos que mudar uma cultura, tá bom? O pequeno grupo é uma estratégia, tá bom? É uma estratégia. Peter Drucker, ele diz o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. De novo, a cultura come a estratégia no café da manhã. Você chega todo empolgado com uma estratégia, vamos fazer isso, tal, 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 beleza. A cultura da igreja vem, blof, acaba com você. Então você tem que ir mudando a cultura, pregando, tendo paciência, ensinando, incentivando, mostrando, entendeu? As pessoas vão até que uma hora a chave vira. Qual que é a chave que nós queremos virar? De consumidor para produtor. Essa é a chave. Não só lá, comer, 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 ainda reclama, né? Ah, a mensagem do pastor não estava muito boa. Ah, o louvor não estava legal. Esse é o crente que só come. O crente que produz qualquer feijão com arroz para ele tá bom, né? Porque ele quer pegar aquilo lá e produzir, né? Então, é isso. Então, nós temos que mudar essa cultura. E não é fácil mudar a cultura, irmãos. Mudar uma cultura que se impregnou numa igreja, num grupo, é difícil, é devagar. Mas tem que ir tentando. Aí você vai pegar e vai formar um pequeno grupo. Qual, qual o pequeno grupo que tem que começar? Aonde tem que nascer o pequeno grupo número 1 na igreja? Alguém sabe? Alguém digita aí. Tem que digitar no chat, o som de você está desabilitado. Isso, no coração do pastor. Mas o pequeno grupo formado, aonde vai funcionar? Primeiro, isso, na casa do pastor. Ele tem que formar o primeiro pequeno grupo. Não adianta ele falar se ele não vive isso. Não vai funcionar. Não vai pegar. Então, eu fiquei um ano incentivando o pessoal. Não funcionou. Sabe quando não funcionou? Eu fui lá e eu formei o pequeno grupo. Ó, tá formado o primeiro pequeno grupo. Eu tô liderando. Pronto, aí começou. E tá até hoje. Então, tem que começar com o pastor ou com o líder. Ele tem que, né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vi um vídeo de uma igreja em Minas Gerais,
eles fundaram a igreja em 1948, 1956, se eu não me engano. E a igreja começou, se formou, tal, com 78 pessoas. Construíram uma igreja. Até 1999, ou seja, de 58 a 98 praticamente, 40 anos, 41 anos, eles conseguiram a marca só de 280 membros. Chegaram perto de 300. E nunca passava disso, diminuía, passava. Aí eles começaram a formar pequenos grupos. Começaram a entender essa visão, começaram a formar pequenos grupos. Em 2000. Em 2011, eles estavam com 14 mil membros. Então, o salto foi gigantesco. Mas todo mundo fala isso, essa língua, entendeu? Nas casas. Então, foi formando nas casas, pessoas vindo para a igreja, sendo batizadas, se tornando membro da igreja, né? Tá ok? Então, é um caso desse. Agora, eu vou mostrar para vocês, que para nós irmos já para a nossa parte final, alguns casos de sucesso, tá bom? Que nós vimos aqui na nossa casa mesmo, tá? Então, aqui, por exemplo, em Morretes, tá bom? Ali uma Margarete, com os irmãos ali, começaram a formar um pequeno grupo e formaram, na verdade, dois pequenos grupos, né? Ok? Então, as pessoas começaram. Desse pessoal e outros, já nasceu um ponto de pregação e já ocorreu o batismo. E lá está se formando uma congregação agora, tá bom? Fruto do pequeno grupo. Aqui é na Vila Pantanal, é uma área paupérrima aqui em Curitiba, né? Não tem asfalto, não tem nada, difícil acesso, e essas pessoas não conheciam nada do Evangelho. Então aqui está a irmã Dani e o irmão Rafinha. A irmã Dani, a primeira tentativa nessa família foi com Em Busca da Verdade, tá? Então ela começou a ministrar Em Busca da Verdade. E daí, no passar do tempo, ela percebeu que as pessoas não estavam prestando muita atenção e às vezes até sonolentas. E ela estava lá na lição do tabernáculo. Daí ela perguntou: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem é Moisés, né? Aí todo mundo na sala: Não. Então ela já estava ministrando há tempo e ninguém nem imaginava que era Moisés. O pessoal tinha conhecimento zero de palavra. E agora ela mudou e está com um pequeno grupo, entendeu? Então o pessoal está se achegando, o pessoal demonstra interesse, o pessoal participa, interage. Tanto é que teve que interromper um período porque ela perdeu o celular, ela ficou atrás da Nani. Ela ficou pedindo: vem cá, volta com a atividade, né? Então, porque a linguagem ela é mais simples, né? As lições são bem água com açúcar, né? Feijãozinho com arroz, bem temperadinho, tá bom? Para pessoa que não sabe nada do evangelho ou pouco. Aqui, ó, trabalho de jovens também nessa Vila Pantanal, olha lá, ó, formação em círculo, vários jovens da comunidade participando, interagindo, um pequeno grupo. Aqui é lá no quartel, tá bom? Ó, eu vou aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, essa mulher aqui, vou mudar aqui a cor. Essa mulher aqui, ela é espírita, tá bom? Esse jovem aqui também é espírita. Esse é católico, esse desviado, entendeu? Esse aqui é da Assembleia de Deus, esse é da Quadrangular, e ela é da Quadrangular. Então a gente faz numa sala de reunião lá. Aí sabe o que aconteceu? Que nessa mesa aqui atrás, ó, então eu tinha dificuldade para começar ali para formar o lanchezinho, né? Então o que que aconteceu? Sem ela saber, ó, ela mesma formou o lanche, olha lá o lanche lá. Ela mesma levou. Uma pena que ela foi transferida, né? Não está mais ali. Ela é da empresa que trabalha ali, né? Então ela começou a levar o lanche lá pro pessoal, né? Ouvindo a palavra, e tá o violão. Esse rapaz aqui, um capitão, ele é católico, está começando a igreja evangélica. E num dos pequenos grupos, quando eu passei a oportunidade, ele falou assim, ó, Major, por favor, não pare com esse trabalho. Não pare, por favor, continua. Se tem algum pedido que eu quero oração, é que esse negócio não pare. Né? Tanto que ele gostou. Então ele não falta nenhum.
e a gente está pregando a palavra, a honestidade, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Tá bom? Esse aqui é no Caximba, uma região pobre também. Tá bom? Então tá aqui irmã Vanessa, irmão Rafael, aqui irmã Carla, Abigail. Então aqui essas mulheres são mulheres pobres, voluntárias, que trabalham para servir crianças que são deixadas pelos pais para que são carrinheiro. É uma área extremamente pobre que a prefeitura nem reconhece como bairro, nada. Então tá lá um pequeno grupo. Ó, olha aí, ó, quantas pessoas sendo alcançadas, tá bom? Que muitas nunca foram em uma igreja, tá bom? Aqui está um testemunho. A paz do Senhor, irmãos. Aqui Estão é o irmão ouvindo? Rafael, da Conseguem equipe ouvir? do Xaxim. Né, eu, juntamente com minha esposa, Vanessa, né, vamos contar um pouco de como que está sendo o nosso pequeno grupo aqui em Curitiba, onde a gente está dando, né, esses estudos, né, que seria ali na comunidade do Caximba. Então a gente vai contar um pouco de como está sendo a experiência lá, né. A gente começou com... A gente já está na quarta aula já, né? E a gente começou ali com sete pessoas, né? Nesse grupo, né? E graças a Deus, assim, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido tremendo, assim, em nosso meio, né? E tem acrescentado mais pessoas, né? Para estarem ali. Então, como eu falei, né? Nós estávamos com 7 pessoas e agora já estamos já com 13. Então, assim, tem sido cada vez mais, cada semana que a gente tem ido lá, tem sido uma bênção, né? Deus tem acrescentado vidas naquele lugar, né? Hoje, na verdade, lá só tem mulheres, né? E fora as mulheres tem as crianças também. Então, a gente vê que é um campo que está precisando, está bem sedento de pessoas, né, sedento da presença de Deus e que precisa, né, de Jesus naquele lugar. Então, a gente tá com esse propósito ali de cada vez mais estar ali, podendo dar esse estudo, e eu creio que grandes coisas ainda Deus vai fazer naquele lugar, através desse estudo, através desse pequeno grupo aí que Deus tenha abençoado. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Vanessa, também aqui da IPUB do Xaxim. Então, me sinto muito feliz e honrada de participar desse projeto, né? Porque a gente tem se sentido útil na obra do Senhor e a gente vê sim que tem campo. Por muitas vezes eu ficava pensando que seria difícil estar num púlpito, pregar a palavra do Senhor, e com o pequeno grupo é possível, porque é uma linguagem simples, onde eu posso usar de dinâmicas, né? De artifícios ali, a gente pode até brincar, a gente pode conversar. Realmente não é um culto em si. Claro que ali a gente presta adoração a Deus, né? Encontro, né? Mas é um encontro onde a gente faz um lanchinho, a gente conversa, dá risada. Nessa comunidade carente, onde o Rafa falou, ainda a gente não conhece a todas, porque cada vez que a gente vai se achegando mais pessoas. O nosso maior número foi 13, mas um dia teve 12, outro 10 e 13. Então, sempre tem um rostinho novo, né, que a gente vai conhecendo, e isso é muito bacana, porque você vê, só cresceu do primeiro dia que tinha 7 para agora chegar a ter 13, porque automaticamente elas vão chamando, ó, dá-se a entender que tá interessante, e elas vão contando, ó, venha que vai ser legal. Então, essa é a ideia do pequeno grupo, que você estimule elas, no nosso caso é mulheres, né, mas que você estimule essas pessoas a trazer novas pessoas. Olha, venha ouvir da palavra do Senhor, através de uma dinâmica, de uma palavra, de um louvor, né? A gente procura sempre trazer louvores, o Rafa é o nosso músico lá, graças a Deus, e a gente sempre procura trazer louvores conhecidos, né? Onde todos conheçam, para que todos possam cantar juntamente conosco e ser participativo. Então, o que eu tenho para falar do pequeno grupo é que é uma bênção. Eu e o Rafa estamos nos sentindo útil na obra do Senhor, né? E fazendo aquilo que o Senhor mandou, pregar
E o legal é de saber que essas pessoas, elas não estavam dentro de uma igreja. São pessoas que estão conhecendo o evangelho. E isso é muito bom, é muito bacana. Mas eu tinha dificuldade de saber, mas como é que eu vou pregar? E lá eu vejo que até eu tenho que cuidar com as palavras para que não seja tão difícil, porque elas estão se achegando. É aquele primeiro amor. E eu quero voltar aqui e contar para vocês, tantas pessoas aceitaram se batizar, né? Encontraram a Cristo, que assim seja. Então, usem de dinâmicas, de muita conversa, de muita brincadeira e risada, mas sempre fundamentado na palavra do Senhor. E essa é a nossa experiência, né? São 4 encontros por enquanto. Amanhã estaremos indo para nosso 5º encontro e a gente achou super interessante, né, Rafa? O tema, né? Então, vale a pena, tá? Que vocês sejam despertados pelo Senhor para fazer a obra dele. Amém? Deus abençoe. Ok. Então, aqui, o pequeno grupo que eles falaram. Aqui, ó, em Caiobá, né, eles não tinham lugar para fazer. Onde eles fizeram? Fizeram na grama mesmo. Então, aqui está a rua, está até o cachorro passando, pegaram cadeiras. Aqui está o obreiro Oziel, né, motivado. Ele comprou essa ideia do pequeno grupo maravilhosamente, né? Então, ele tem usado bastante essa estratégia, né? Olha aqui, fazendo uma dinâmica, o pessoal interagindo, dinâmica do copo, do equilíbrio, tá bom? O pessoal já quebrando gelo. E, e tá aí, ó, né? Tem outra aí, ó, ele fazendo dinâmica do barbante, tudo essa tem no material lá, né? Então daqui vai sair um fundo para o ensino de Cristo, né? Um fundo para o ensino para a vida deles. O pessoal marca bem essa ideia, principalmente os primeiros, né? Eles são bebês, né? Eles não entendem ainda, né? Então essas dinâmicas ajudam bastante. Então tá aqui. A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Uziel, da República de Caiobá. Quero contar um pouco da experiência que nós estamos tendo com o PG, né, o pequeno grupo. Nós começamos o PG com 22 pessoas. Já no primeiro dia, nós tivemos 7 visitantes. O PG é um momento de palavra, de louvor, de um conhecendo o outro. Não é um culto, né? As pessoas sempre esperam, né, aquilo, é um culto, não, é um encontro, e é um espaço de tempo curto, é 1 hora só, né? E é algo mais importante, né, depois que nós temos o louvor, um conhecendo o outro, e fazemos as dinâmicas, né? Sempre nas dinâmicas, o espaço é muito curto, e sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Mas ali naquele momento de 1 hora, nós temos o mais importante, que é a comunhão, né? E ali a gente conhece uns aos outros. E isso tem crescido a cada reunião, a cada dia que nós se encontramos, tem crescido mais e mais, né? Então as pessoas, elas se comprometem de trazer mais pessoas e tem sido uma bênção. O PGA é o pequeno grupo de adolescentes. Esse pequeno grupo de adolescentes, nós começamos com 7 jovens, né? E no primeiro dia tinha 5 visitantes, né? 5 jovens novos. Também é um momento, né, de louvor, momento de um conhecer o outro, momento de dinâmica, e momento de comunhão. E algo que me chama interessante dos jovens é que os jovens, eles se comprometem mais em trazer mais jovens, né, do que o pequeno grupo que é o dos adultos, né? No segundo encontro nosso, já tínhamos 8 jovens visitantes, né? E tem crescido mais e mais, né? Tanto o PG como o PGA. E isso é algo que nasceu no coração de Deus. Então, conto um pouco dessa experiência que nós estamos tendo aqui, né, do pequeno grupo, né, do PG. Eu coloquei um nome e ficou esse nome, né, PG, e algo, quando que vai ser o PG, pastor? Quando que vai ser o PG? Quando que vai ter o outro? E sempre fica aquele gostinho de quero mais. Quando que vai ter o PGA? Os jovens sempre falando, né, e tem sido uma bênção, tá? Que Deus abençoe. Fica aí, eu contei um pouco da minha experiência, o tempo é curto, mas Deus abençoe a sua vida
que possa um dia aí contar aí mais tempo aí para os irmãos aí. Deus abençoe, um forte abraço. Desculpa. Então, considerações finais. Depois de estabelecer o PG, eu recomendo você fazer contato com as pessoas que de repente faltam, não vêm participar mais, interaja com elas, né? Comunicar com os integrantes uma vez por semana, de repente cria um grupo no WhatsApp, manda uma mensagem ali, ou para a pessoa que está precisando. Separa um tempo para acompanhamento individual, às vezes no PG você vai pescar que tem alguém que está com um problema um pouco mais sério, precisa de uma atenção, fora da reunião do PG, né? Invista nessa pessoa, tá bom? Delegue atividades ao líder em treinamento, tá bom? Ou aos integrantes, né? Dê tarefa para eles, faça eles se sentirem parte do PG, tá bom? E também o PG funciona online, tá bom? Então, a distância também funciona, dá para fazer. É diferente, né? A mesma coisa, né? Mas às vezes é a única solução que se tem, ok? Qual o grande desafio agora? É você implantar, tá bom? Sair da teoria e ir para a prática, ok? E ir para a prática. Aqui está meu e-mail, se quiser enviar ou mesmo no grupo, eu vou disponibilizar material depois para os irmãos, tá bom? Ok, beleza. Então, lembrando, só um detalhe. Lembra que nós falamos naquele texto bíblico que a ordem que Jesus deu é pregai. O resultado não é seu, o resultado é de Deus, a obra do Espírito Santo. Ele só precisa que você semeie. Você vai orar pelo seu PG, você vai jejuar por esse PG, você vai visitar eles, você vai levar a reunião com muita graça, mas quem vai fazer a obra é Deus. Às vezes eles não vão na igreja, tá bom? Mas você está cumprindo a sua missão de anunciar o evangelho. Mais tarde eles vão querer vir para a igreja, ou de repente eles vão mudar de uma cidade e vão procurar uma igreja, tá? Então, essa é a nossa missão, tá bom? Não fique desanimado se eles não estão vindo para o culto, não foram batizados, isso vai acontecer com o tempo, tá ok? Beleza, então assim, agora na prática, o que você tem que fazer? Você tem que começar a orar para Deus abrir uma porta. Tá? Comece a orar para Deus abrir uma porta. Deus vai colocar alguém no seu coração, um vizinho, aquela pessoa que está vindo na igreja de vez em quando, e você vai fazer um convite para ela estabelecer, né, uma reunião de oração na casa dela, de meditação na palavra de Deus, tá bom? Ou você vai fazer na sua casa, vai chamar os vizinhos, mas você tem que começar. Se você ficar esperando, né? Esperando o PG se formar sozinho, não vai se formar. Não tenha dúvidas disso. Tem que ir para o campo, tá bom? Os milagres de Deus não acontecem ali na expectativa. Acontece quando você vai para a batalha, que nem Davi. Vai acontecer no campo de batalha, né? Para você ir começar a formar esse PG, tá bom? Então, basicamente é isso. A dinâmica da reunião eu passei para os irmãos. Se tiver dúvida, podem falar comigo depois, a gente pode tirar mais alguma dúvida, algum esclarecimento, tá bom? E pode ter certeza que é uma bênção e funciona bem, tá ok? Vamos às perguntas. Eu vou abrir aí, possibilitar você abrir o seu áudio. Ok. Por isso que eu gosto do Zoom, né? O Zoom, eu estou no controle do áudio. No Google Meet eu não tenho esse controle. Aí às vezes é um desastre. Então lá, você pode abrir seu áudio se tem alguma dúvida, uma pergunta. Por favor, um de cada vez, senão vocês vão brigar aí. Pastor, eu vi aí que, né, eu ia perguntar, mas já fora falado, né? A Liceu entrou mais ou menos de 12 lições, seria isso, né? No Como que é, caso pastor? aí, Quantas lições? seria 12 lições a mais? Não.
Ah, O material que nós temos são 52 lições, uma por cada semana do aí, ano. sim, Não opa. quer dizer que o senhor vai dar todas as lições. De repente, Ah, o seu pequeno grupo é tão bem sucedido, todo mundo se batiza, todo mundo recebe o Espírito Santo, já vai para a igreja, já muda para grupo aí, familiar, para discipular. Mas se for continuando, o senhor tem material para o ano todo. ok, beleza. Muito bem. Maravilha. Você sabe que parece até uma utopia, pastor, mas esses tempos atrás eu estava até pensando nessa questão, assim, sabe? De as igrejas aqui, né? Ela está se reunindo, se tivesse, né, essa visão, né, de se reunir num lugar, as igrejas, né, os pastores, né, vamos colocar que fizesse uma central, né, para final de semana e no meio de semana eles estão trabalhando para fora e no final de semana junta o pessoal ali no templo. Isso a ideia do culto da reunião ali é para capacitar os crentes, para durante a semana Exatamente. fazer a obra de Deus, né? Isso, O isso, problema é que o isso. culto às vezes está virando o remédio para a pessoa aguentar até a próxima semana, né? E vai. Não, ali é para empoderar, capacitar a pessoa a se reunir, ter comunhão com o corpo de Cristo, louvar, adorar a Deus e durante a semana cumprir o ID. Essa que é a ideia. Exatamente. É isso aí. Ok. Mais alguma dúvida? Posso começar o PG com um. Sim, tendo você e mais um, ou você e o vice-líder mais um, pode começar. Não tem problema, né? Essa pessoa vai convidar outro, né? E vai chamando o outro, não tem problema. Ok. Mais alguma dúvida? Pastor, Olá, irmã Suzana. como o pastor comentou algo sobre treinamento para os líderes semanal? Ah, sim. Então, quando você instituir o pequeno grupo, eu vou te inserir no grupo dos PG Ativo. E lá eu passo o link. Toda quarta-feira, das 8 às 8h30, mas eu quero ver se eu mudo. A gente faz uma videochamada para trocar experiência entre os líderes, né? Testemunho, é bem bacana. E às vezes eu passo, eu reforço algum princípio, algum conceito. Ó, eu falo assim, ó, ensina alguma coisa, como orar por enfermo, né? Como tratar tal pergunta. Então a gente vai compartilhando. Então, na hora que estabelecer, me avisa. Se quiser, eu insiro no grupo dos PG ativos que nós temos no Paraná. E daí vamos ali trocando experiência. Então, beleza, minha gente. Se não há mais perguntas, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito Deus bom que você abençoe também. participou. Opa, quem falou? Deus abençoe também, foi muito bom. Temos que agora colocar em prática, pastor. Isso aí, pastor Elias. Estava sentindo sua falta. Se não falasse, não era o pastor Elias, né? Isso aí, Só que eu não pastor tô Elias. aparecendo aí, eu tô ficando meio escondido atrás da moita, fazendo igual português. Só tô ouvindo, Tá só tô ouvindo. aprendendo. Tá bom. Beleza, irmão Eduardo. Eu vou disponibilizar depois o vídeo que o irmão perdeu. Daí pode procurar estar aí assistindo aí, tá bom? Então, como eu falei, hoje nós temos mais de 17 pequenos grupos formados, são mais de 160 pessoas ouvindo a palavra, tá bom? Alguém me perguntou uma vez, tá, pastor, mas que chega na hora do batismo, na hora disso aqui, eu prego aquilo que nós pregamos, entendeu? Você tá com o microfone, entre aspas, né? Não é eles. Então, você tem que, no momento certo, você vai pregar. Me perguntaram, preciso me batizar para ser salvo? Sim. E o batismo precisa ser em nome de Jesus. Então, eu já preguei unicidade, já preguei batismo em nome de Jesus, lá tem assembleano, tem tudo. Você que está com a palavra, né? E eles já acostumaram com isso, né? Já se acostumaram e quero me aprofundar mais nisso aí ainda. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe. E vamos colocar em prática para o avanço da igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Recomendo não sair do grupo, tá bom? Se você sair, tudo bem. Recomendo não sair, que ali eu vou postar o material, vou postar a aula gravada, tá bom? E ali vamos atualizando os irmãos. Fique com Deus.
Amém. Pode ser, Uma boa pastor. noite. Obrigado. Deus abençoe. Abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, O pastor Senhor, Deus Félix abençoe, viu, Caldona. pastor? Amém. Deus abençoe, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Amém, pastor Elias. Fica com Deus. Deus lhe Amém, abençoe pastor. grandemente, A pastor paz do Ana. Senhor. Deus lhe bendiga, irmão. Tudo bem? Aqui escutando aqui aí a conversa, né? Interessante, interessante. É um trabalho bem interessante, muito bonito também, e que traz bastante resultado. Que bom. Vamos colocar em prática agora. Exatamente. Em espanhol e em português também. Aqui no Brasil, que já se encheu de venezuelano, aí tem para começar tanto com espanhol e português. Exatamente. Sim, Dá para formar um pequeno grupo temático. O pessoal numa igreja nos Estados Unidos fazem isso, né? Então, eles têm um pequeno grupo lá do pessoal que cozinha, do pessoal que gosta de não sei o quê. Aí eles formaram temático, né? E se reúnem interessante. em casa para falar da palavra de Deus e comenta do tema que eles gostam, né? Sim. Então, Não, na pode formar verdade, um pequeno grupo dos pescadores. Assim vai. Venezuela ela tem anos trabalhando com esse sistema e praticamente tem sido o que tem trazido, né, o crescimento lá no país. Por isso que a gente já está familiarizado, né, com esse trabalho. Legal, legal. Então tá bom. Forte abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Paz. Paz.